Olá pessoal, olá todo mundo. Antes de tudo, eu queria agradecer muitíssimo as pessoas que me mandaram mensagens, que enviaram comentários super carinhosos, que fizeram toda a diferença para mim, me enviaram e-mails também com dicas de livros. Eu quero agradecer muito, muito, muito todo o carinho que vocês enviam e saibam que funciona mesmo, a gente recebe todo o carinho, a maneira com que as pessoas escolhem as palavras para falar com você, a maneira com que elas se abrem também, a gente vai recebendo todas essas gotinhas de luz e de recuperação que fazem toda a diferença no momento que a gente não está se sentindo assim legal. E dar um feedback também, eu tenho conseguido me recuperar e está sendo assim bem trabalhoso, porque na verdade o que eu percebi é que aquilo foi um movimento de pura ignorância mesmo, de não saber reconhecer os sinais do corpo, não ter disciplina suficiente para manter o padrão vibratório, né, mais alto. E eu fico sempre citando aqui que eu estava na natureza e que isso é muito bom e etc. Mas até que ponto a gente fica só sugando as energias da natureza e a gente não sabe catalisar as vibrações que existem ao redor e fabricar e criar essas condições necessárias para que a gente tenha um padrão de vibração alto em qualquer lugar. Muitas pessoas que a gente conhece faziam isso, pessoas como, né, Gandhi, Nelson Mandela, pessoas que lutaram muito e que permaneceram sempre no bem. Com certeza elas tinham padrões vibratórios completamente adversos ao nível, né, de moral que elas tinham, mas mesmo assim eles se mantiveram fortes e eu acredito que nós temos esse potencial também. Bom, já falei pra caramba sobre isso, né? Eu quero agradecer muito a vocês e a gente continua na caminhada, vamos lá. Então hoje eu queria falar um pouquinho, perguntar pra você se você se olha no espelho com honestidade, né? Porque é muito... a gente sempre se olha no espelho, na verdade, mas a gente faz isso muitas vezes de uma maneira superficial, não é? A gente olha aqueles defeitinhos engraçadinhos, aquelas coisinhas, né, que às vezes até prejudicam as pessoas, a gente vê, mas a gente fala, eu sou assim mesmo, mas existem coisas mais profundas que bloqueiam a nossa evolução, né, que bloqueiam o nosso potencial. E eu acredito que nós estamos numa época aqui na humanidade terrena em que a transição planetária ela está muito conectada, né, a, a como nós nos vemos enquanto seres, né, enquanto seres pensantes. Então eu acredito que existe uma série de pessoas que levam muito a sério o desenvolvimento pessoal e elas tomam como desafio para as próprias vidas delas essa coisa do resolver a infância, resolver os bloqueios interiores, conhecer a si mesmo emocionalmente, e isso é realmente fundamental. Há 10 anos atrás eu comecei a ler a série psicológica de livros da Joana de Ângeles e ela fala muito sobre autoconhecimento. É uma série que eu recomendo muitíssimo, que é a série de livros que tem o autoconhecimento, o homem integral, a plenitude, o ser consciente, amor, imbatível amor. Então é uma série de livros onde a Joana conta para você um pouquinho sobre como a sua mente funciona e quais são os bloqueios que ela tem, que são realmente os bloqueios basicamente do ego, tá? O ego, geralmente as filosofias orientais, elas dizem muito que a gente tem que matar o ego, né? Só que realmente o ego é uma parte muito importante da consciência humana, né? O ego faz a gente perceber que nós somos seres que temos uma responsabilidade tanto conosco quanto com as coisas que estão ao nosso redor. Então, se a gente simplesmente desfaz esse ego, a gente desfaz também essa responsabilidade. Essa é a minha visão atual.
E só que a gente precisa conhecer esse ego também, conhecer as limitações do ego, porque quando a gente não conhece essas limitações, a gente é regido por essas limitações. Então são esses bloqueios que impedem o nosso maior desenvolvimento enquanto ser transcendental, enquanto ser espiritual, né? A mente tem uma série de habilidades, de poderes, como até o yoga também fala, coisas que a gente pode desenvolver e fazer, né? Ela tem muito poder, inclusive, de influenciar as outras pessoas, né? Influenciar a si mesma, de curar o próprio corpo ou de trazer doença para o próprio corpo, que o ego, ele, até um certo momento, ele anuvia, né? Ele bloqueia essa nossa visão para esse poder transcendental que nós temos. Mas essa justamente é uma fase de transição onde a gente está precisando ver onde é que o ego está bloqueando a gente para poder fazer esse desbloqueio realmente. E o autoconhecimento é importantíssimo, ele é o primeiro passo, assim, e é um dos passos mais dolorosos, com toda certeza, do reconhecimento das nossas limitações, né? Que o ego também faz a gente achar que a gente pode tudo e que tudo vai ser legal, é só a gente focar no bem-estar, vamos focar nas coisas que vão ser legais, nas coisas boas, no prazer imediato, vamos tomar aquele sorvete, vamos comprar aquele tênis da Nike que vai fazer a gente super feliz e vambora, isso que é a vida. Mas não, existem coisas mais profundas que precisam ser super mexidas, raízes podres que precisam ser cuidadas. Então aqui eu vou dar 6 dicas para a gente fazer isso. E são 6 dicas que eu tenho feito ao longo desses 10 anos que eu descobri a importância do autoconhecimento. E é uma coisa que vai durar a minha vida inteira, assim, porque quando a gente vai crescendo, a gente vem bebezinho, a gente é influenciado pela sociedade, a gente é influenciado pelos nossos pais, e são essas influências que vão trazer os bloqueios. Então, se a gente na fase adulta não resolve esses bloqueios que foram colocados em nós, a gente nunca vai conseguir liberar o nosso total potencial. Então, a primeira dica aqui é uma dica importante e eu quero muito que você pense com bastante carinho sobre isso, tá? A dica número 1 é: pense sobre a sua infância. Então, quanto tempo a gente dedica para lembrar de quando a gente era criança? Geralmente a gente lembra da brincadeirinha, do joguinho, mas você lembra de você mesmo quando criança, das coisas que você sentia? Quais eram as suas sensações? Lembra daquelas tuas fases traumáticas? A briga dos pais dentro de casa, a briga com os irmãos, aquelas coisas que mais te doeram, assim, o que foi que aconteceu? Lembra com riqueza de detalhes sobre tudo aquilo, tenta lembrar de como você se sentia e lembra também das tuas alegrias, né? Quais eram os momentos bons, o que fazia você vibrar, o que você gostava mais de fazer em todas as fases. Tenta lembrar lá para trás, de bebezinho, tenta lembrar também da fase dos 5 anos, dos 10, da tua adolescência. Vai lembrando aos pouquinhos da tua infância, porque quando eu comecei a fazer isso, aconteceu algo muito importante para mim, porque nessa época que eu comecei a pensar na minha infância, eu estava lendo um pouco de Freud e comecei a ver um pouquinho da importância do que a gente vive na infância e como isso marca a nossa vida inteira. E eu comecei a lembrar de traumas que eu já tinha esquecido completamente. Então, algumas coisas vieram à tona e eu lembrei de eventos, de coisas, situações que foram extremamente dolorosas e que ficaram apagadas na minha memória. Hoje em dia eu já consigo lembrar mais disso e não é bom não, viu? É super doloroso, mas é importante porque a gente trazer essas coisas do inconsciente ou do subconsciente faz com que a gente olhe as nossas limitações e olhando as nossas limitações a gente consegue trabalhar elas. Se a gente não olhar, a gente não vai conseguir trabalhar. E lembrando da infância, lembra também o que perdura quais são as sensações que você tem até hoje.
eu sentia sempre uma super melancolia, assim, algumas vezes eu me sentia muito tristinha, uma sensação de, nossa, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Eu não me identifico com nada disso aqui. E eu me sinto assim até hoje. Então eu fico, isso é uma sensação, pra mim isso significa que é algo que eu já trago desde muito tempo, não é uma sensação que eu tô sentindo agora, que é um despertar espiritual, não é nada disso, é alguma coisa que eu já trago muito velha. E o que será que isso significa? É algo que a gente precisa cavar e ver o que tem ali, não é verdade? E a dica número 2, então, depois de você perceber tudo isso da tua infância, dos teus momentos passados, e é claro que a gente vai fazer isso ao longo do tempo, não é uma coisa que a gente faz numa sessão só, num dia só, né? Enfim, depois que você perceber tudo isso, analise-se. Mas você vai se analisar de boca fechada, tá? Uma das coisas que, pra mim, que foram mais difíceis, um dos motivos pelos quais eu não queria olhar pra dentro de mim, era o fato de que eu ia enxergar alguma coisa que não era agradável e que a partir daquele momento eu ia ter que assumir aquela coisa dentro de mim. E eu ficava com uma sensação falsa, eu acho que isso era a proteção do ego, de que eu ter, se alguém me perguntasse, Natália, você tem trauma assim, assim, assim? Eu teria que falar, sim, eu tenho. Não sei, eu tinha essa sensação de que eu teria que falar para as pessoas sobre os meus problemas, sobre as minhas podridões. O que não é verdade. A partir desse momento que a gente começa a se enxergar por dentro, que a gente começa a fazer essa viagem interior, a gente vê coisas que não são boas, a gente vê tendências nos outros que a gente acha que são só dos outros, mas que estão lá dentro de nós. Só que uma coisa que me consolou muito é, eu não preciso falar isso pra ninguém. Eu não preciso sair falando pra todo mundo quais são os meus traumas. Eu não preciso, sabe, a pessoa perguntar pra mim, Natália, você tem problema com tal coisa? Eu posso me dar o direito de não responder. Entendeu? Então é uma coisa muito secreta e sagrada minha. Então são meus segredos, são as minhas situações internas, que são um terreno assim muito delicado, que eu não preciso ficar jogando ao sol do meio-dia, sabe? Então eu posso deixar aquilo ali mais interno mesmo. E essa sensação de poder proteger isso com um pouquinho mais de carinho me dá, pelo menos num primeiro momento, me dá um pouco mais a sensação de, ok, eu vou fazer essa viagem, porque ninguém vai vir comigo, ninguém vai olhar junto comigo toda a minha lixeira, então eu vou olhar para essa lixeira e vou estar sozinha. Isso para mim foi um consolo, assim. Mas, e por conta disso, eu comecei a ir bem mais fundo, sabe? Percebendo que isso era uma coisa muito particular, uma coisa muito interior, eu quis ir mais fundo, porque eu não ia precisar falar aquilo pra ninguém, falar tudo que eu tava vendo, tudo que eu tava sentindo. Então eu fui cavando, cavando e descobrindo mais, descobrindo mais. É claro que tem coisas que deixam a gente assim super pra baixo, nossa, o que é isso aqui? Mas valeu a pena para mim olhar para tudo isso, porque hoje em dia eu posso olhar um artigo de psicologia, eu posso ler um livro sobre aquela situação e entender como é que eu posso lidar com aquilo ali, sem contar para absolutamente ninguém. Ninguém sabe qual é o trauma, qual é a situação, qual é a coisa, mas agora eu já sei lidar com aquela situação. Né? Então se analisa completamente e vai lendo também um pouquinho de psicologia, porque isso era uma coisa que a gente tinha que ter na escola, né, gente? Mas, enfim, a gente não tem, mas faz essa análise com muito carinho, de boca fechada, não precisa contar pra ninguém. A terceira dica é, quando doer, respire devagar. Então isso foi uma coisa que aconteceu pra mim muito durante essa crise que eu tive agora. Nessa crise que ainda tá durando um pouquinho, eu vi muitas coisas que eu achava que eram o problema da situação exterior. E a cada vez que eu colocava a culpa no exterior assim, eu tentava colocar
a culpa em mim também. E achava, eu via que nossa coisa é muito mais interior do que exterior. Lá fora tá tudo bem, tá tudo acontecendo maravilhosamente bem, eu tô bem, eu tenho uma casa, eu tenho comida, tenho companhia de um gatinho, tenho minha família do lado, tá tudo bem. Por que eu não me sinto bem? Com certeza sou eu, sabe? Então, isso doeu muito de perceber que a minha infelicidade, ela tava só dentro de mim mesma, sabe? E pra mim isso é sensação de derrota enorme, porque eu me culpo muito, né? Então eu fico sem respirar e nessa hora eu preciso relaxar, respirar devagar. E uma outra dica também, uma dica extra, é fazer coisas também. Quando essa coisa de a gente perceber os nossos erros, perceber a nossa crise, perceber que a origem está dentro de nós, nesse bloqueio do ego que a gente tem, não fica forçando aquela situação não, porque a depressão ela chega, ela tem essa origem nisso também, sabe? Nessa coisa da gente ficar batendo muito martelo no erro, fica batendo muito martelo a gente se vitimiza. Então nada de vitimização. Não consegue lidar com a situação agora. Você viu que o problema está em você, mas você não está conseguindo resolver agora. Respira. O primeiro passo, o primeiro grande passo você já deu, que é perceber realmente que a coisa tá dentro de você. Então, vai para uma praia, vai tomar um sorvete, sabe? Faz uma meditação. As meditações têm me ajudado muito nisso, meditações guiadas, né? Então, vai com calma, tá? Quando a coisa estiver doendo demais, sabe? Naquela análise, você tá percebendo que o problema é em você, mas você não tá sabendo desenrolar, vai devagar, seja carinhoso com você mesmo. Tenho certeza que com um filhinho pequeno você jamais falaria, não, tem que resolver agora, não sei o quê. Se você fizer isso, tá errado, tá? Trata ele com carinho, porque quando a gente relaxa, quando a gente tem a situação mais calma, aí sim a solução ela surge, vem o insight, vem a inspiração e a gente consegue pensar melhor. Então, dá um refresquinho, dá uma acalmada. Dica número 4 é: procure em você os defeitos dos outros. Isso é uma coisa que eu faço constantemente, porque eu sou bastante crítica com as pessoas e, claro, essa crítica começa dentro de mim, né? E eu acho que a gente faz muito isso enquanto sociedade, né? A gente fala da Dilma, a gente fala do governo, a gente fala das coisas, daquele familiar que tem uma vida toda torta. A gente fala muito de como resolver o problema das pessoas, na verdade, mas a gente esquece um pouquinho que existe esse bloqueio do ego da pessoa, do histórico, dos traumas, que não deixam ela desenvolver isso só com a razão. Ela não faz isso só com a lógica. Nós não resolvemos problemas só com a lógica. A gente usa a lógica e a emoção também. Dependendo de como a nossa emoção está naquele momento, a gente não vai conseguir resolver por mais fácil logicamente que seja. Então é isso. Ao invés de a gente ficar projetando essas coisas de achar o defeito, né? Aquele defeito lá de raiva ou de culpa na outra pessoa, sempre que eu reconheço algum defeito em alguém, eu procuro achar ele dentro de mim também. Pode ser o mais horrendo que for, tá? Pode ser o mais absurdo que for. O pedófilo, por exemplo. Eu levo a coisa super hardcore, você pode levar a coisa mais tranquilinha. Mas o pedófilo, por exemplo, quando eu aponto o dedo no pedófilo, eu vou procurar a pedofilia lá dentro de mim. Será que eu tenho uma raiz disso lá profundamente? Será que não tem alguma coisa em mim que tem isso enraizado? Então, pode ser que não seja uma coisa tão extrema, vai. Isso aí é só uma técnica pessoal. Mas não sei, vamos dizer... o ricaço, né, das grandes megas empresas que querem ficar cada vez mais ricos, que tem essa sede muito grande de poder. Será que eu não tenho uma sedezinha de poder? Será que se eu tivesse lá no lugar dele eu não faria a mesma coisa? Será que se eu tivesse um pai e uma mãe que me criasse daquele jeito, será que isso não ia acontecer comigo também? E isso cria dois movimentos, tá? Cria um movimento de autoconhecimento, que aí muitas vezes, cara,
o planeta Terra é um e nós, enquanto raça, somos um também. Porque se essas coisas existem dentro do outro, existem dentro de mim. Então, aqui já vai uma dica, tá? Então, muitos desses defeitos, dessas características deletérias que a gente vê na outra pessoa, muitas, cara, grande maioria, a gente vê elas dentro de nós também. Muitas vezes em escala menor, porque senão a gente estava fazendo igual, mas elas existem dentro de nós. E esse movimento de autoconhecimento cria a possibilidade de a gente curar essa parte nossa que a gente reconhece, né, que tem junto do lado também, e cria empatia. Então, essa empatia ela é poderosíssima para você aprender a perdoar. Então, quando você em relação ao poder, quando você vê isso dentro de você, você vê quão amarga é a sensação de ter essa sede de poder dentro de você, essa coisa que te corrói por dentro. E quando você olha para o outro ser humano, fala, cara, eu imagino, se a minha sede de poder em escala menor me dá essa sensação tão amarga, imagina essa pessoa que está com essa sede de poder manifestada num grau assim extremo. Ela deve estar sofrendo pra caramba. Então a gente tanto cria uma possibilidade de curar isso dentro da gente, quanto cria também uma empatia com outro ser humano, e a empatia com outro ser humano cria a expansão consciencial, e nessa expansão consciencial a gente consegue perdoar as pessoas, entender as pessoas e aliviar um pouquinho esse apontar o dedo para os outros dessa maneira, e enfim, a gente consegue criar um movimento aí de uma melhor vida em sociedade, né? Que eu acho que isso é uma coisa também dos seres que estão querendo se melhorar, da transição planetária, que eu acho que não tem mais espaço para a gente tão egoísta, não. Ou a gente vai realmente evoluir enquanto raça, mudar a maneira de pensar, ou, né, amigo, o planeta não tá mais aguentando isso, não. Tem muitos seres humanos para vir aí ainda, e se todo mundo tiver essa coisa do todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser poderoso, não tem jeito, não vai rolar. Dica número 5. Procure em você as suas motivações. Então a gente fica falando aqui de procurar os erros, procurar os defeitos também, mas procurando na minha infância também, eu achei coisas muito interessantes de que eu carrego até hoje em relação às minhas motivações. Gente, eu sempre gostei de falar, sempre falei muito na escola, sempre gostei de conversar com os amigos, sempre fui muito procurada para conselho, né? Nath, você que é uma pessoa sensata, sabe? Aí sempre teve essa coisa assim, e isso se reflete hoje em dia na vontade que eu tenho de falar no canal, né? Então, eu vejo essas coisas da minha infância também florescendo na vida adulta de uma maneira muito bacana. Então, e isso me ajuda muito também a investigar a minha carreira, né? O que eu faço profissionalmente, né, que realiza os sonhos da minha infância, né? Então, o que eu queria ser na infância, o que eu fazia na infância, o que eu sonhava na infância, o que era importante para mim na infância, que continua sendo importante, né? Então, eu acho isso uma coisa fundamental, assim, saber os sonhos da infância, das coisas com as quais a gente tinha facilidade, né, as coisas que eram tranquilas e boas e prazerosas pra gente fazer, e que, enfim, é um autoconhecimento muito bacana, porque eu vejo que eu, na verdade, sou a mesma Nath criancinha, a mesma coisa, só que com um pouquinho mais de vocabulário, um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de traumas, uma série de coisas assim, mas aquele mesmo indivíduo que era criança sou eu hoje. É muito interessante isso, tá? A última dica, a dica número 6, desabafe em um diário de forma extremamente honesta. Então o diário ele é muito importante para o autoconhecimento, tá? Eu faço diário desde 2005 e isso é um divisor de águas na minha vida.
E muitas coisas, existem muitas técnicas dentro do diário. Eu comecei fazendo o diário escrito, tentei fazer um diário online, não deu muito certo. E hoje em dia eu não faço mais o escrito não, eu tento fazer ele de outras formas, eu faço ele em voz. Então todo dia eu tiro lá 5, 10 minutinhos para falar mesmo o que eu tô sentindo. A coisa mais importante que aconteceu assim no diário para mim foi que esse é um momento onde eu paro para analisar, me analisar por dentro. Então eu comecei fazendo o diário, tipo assim, hoje eu comi isso, hoje eu passei pra lá, hoje eu fiz isso aqui pra cá. Mas com o tempo o diário foi evoluindo e ele se tornou um exercício mesmo das minhas emoções. O que eu tô sentindo hoje? Quais são as dificuldades? Qual foi o bloqueio do ego que aconteceu? É claro que eu não fico pensando nessas questões, mas a minha vontade de falar é uma vontade de desabafar o que eu tô sentindo. Então, o diário é uma coisa muito de sentimento, assim. Pega um diário, ou sei lá, pega alguma folha de papel e faz isso. Desabafa o teu dia hoje com extrema honestidade. Eu já cheguei a rabiscar o diário para você ver o extremo da coisa que pode acontecer. E foi extremamente terapêutico para mim. Já fiz desenhos maravilhosos de lápis de cor, que eu adoro lápis de cor até hoje. Sempre gostei desde criança. Então, já fiz desenhos de lápis de cor, já rasguei a folha, já rasguei tudo, já escrevi coisas horríveis, escrevi palavrão, eu estou com ódio de fulano, sabe? Eu já escrevi essas coisas. E era aquilo que eu estava sentindo naquele momento, e eu botei no papel de forma extremamente honesta. Falei dos meus traumas no diário também, e eu tinha uma certa tranquilidade para das pessoas lerem isso, porque eu sempre fui muito transparente, eu não tenho nada para esconder, eu procuro fazer tudo certinho, então eu tenho muita tranquilidade interior de que se alguém lê alguma coisa ali, para mim é essa a realidade, essa que eu sou, não tenho nada para esconder. Mas faz com que o teu diário seja algo realmente assim, só teu, e desabafa as coisas com extrema honestidade. Porque o que a gente faz nisso? A gente transforma algo que está no subconsciente ou no inconsciente. Eu não sou psicóloga, eu não sei exatamente onde é que vai ficar isso. Mas a gente traz de um mundo assim mais etéreo, de um mundo mais espiritual para coisa física. A gente transforma em palavras, a gente transforma em letras, né? E quando a gente dá de cara com essa informação no mundo real, né, ferindo ali a audição ou impressionando a visão, a gente leva um susto, assim, um choque de realidade, de putz, nossa, isso aqui é a minha emoção mesmo, é o que eu tô sentindo. Então, para mim, uma das funções mais incríveis do diário foi realmente transformar algo que é super subjetivo, que tá só rolando aqui dentro, trazer para o consciente, para que os meus olhos analisem ou que a minha audição analise tudo aquilo que eu tô sentindo, para ver a gravidade assim da coisa. E uma coisa que eu faço também é reler os diários. Alguns diários eu perdi, infelizmente, mas outros eu ainda tenho e eu fico me reanalisando ali. Então eu vejo que tem muitos erros em ciclo, coisas que a gente faz em ciclo o tempo todo, que são coisas que têm que ser melhoradas, e conforme o tempo vai passando, a gente esquece que a gente cometeu aqueles erros, mas nesse registro aí do diário é uma super boa ideia. Gente, esse vídeo ficou super grande, desculpa, a minha intenção era de fazer ele curtinho, mas eu espero que seja super útil pra você, tá? E mais uma vez, qualquer coisa que você quiser dizer, escreve pra mim, meu e-mail é natcampos@gmail.com. Mais uma vez eu agradeço muitíssimo ao carinho das pessoas que escreveram pra mim, deu super certo, foi ótimo, eu já tô me sentindo muito mais forte e tem muito mais força pra vir ainda, com toda a certeza. Então é isso, eu espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê no próximo. Namastê!